Bom dia a todos. Esse é o curso de conceitos básicos de computação gráfica, que vem sendo oferecido há vários anos no verão aqui do IMPA. E meu nome é Paulo César Carvalho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que esse curso é, e também, e é sempre bastante importante fazer isso, o que esse curso não é, porque algumas pessoas, ao ver o título computação gráfica, às vezes têm uma impressão errada, tá, do que a gente vai tratar aqui nesse curso. Então, o programa básico aí do curso começa por explicar o objetivo do curso e, entre outras coisas, por que essa área, tá, é uma área de pesquisa do IMPA, que é um instituto de pesquisa em matemática. Então, adiantando aí para vocês, quer dizer, a nossa visão de computação gráfica são nos aspectos de computação gráfica que posicionam essa área como uma área de matemática aplicada. E aí, especificamente sobre os temas do curso, a gente vai falar sobre cor e imagem digital, que é onde a saída de um programa de computação gráfica se dá, e vamos falar sobre o processo através do qual essas imagens sintéticas são produzidas. Então, vamos falar de computação gráfica bidimensional e de computação gráfica tridimensional. Como é que os objetos são criados, como é que eles são transformados de forma a aparecerem na tela, tá? E assim por diante. Tá? O livro-texto aí do curso, tá, é um livro editado pelo IMPA, Fundamentos da Computação Gráfica. Esse livro é vendido na sala 211, tá? E aí na página do curso há um link que a gente vai usar várias vezes aqui durante o curso, que não para o texto do curso, mas para as ilustrações, para o índice, etc., que nos ajuda a ilustrar várias coisas que a gente vai fazer aqui. O nosso horário, você já sabe, a gente, por enquanto, nós vamos ter um monitor aí para o curso, mas ele não foi ainda determinado. Durante essa semana a gente vai ter o nome do monitor, e a função principal do monitor é auxiliar vocês num dos itens de avaliação do curso, que são as listas de exercícios. Então, nós vamos ter listas de exercícios toda semana, então cada semana vai ter uma lista. Tá? A ideia é que o produto final da lista deve ser individual, mas vocês são estimulados a discutir à vontade, tá, entre si e com o monitor, tá, esse conteúdo. Tá? Além disso, a gente vai ter duas provas, tá? Uma prova no final de janeiro, tá? Estrategicamente colocada durante o período de trancamento. Aliás, eu lembro a vocês que quem não se inscreveu aí nesse curso deve se inscrever. A inscrição ela não depende de você ser aluno regular do IMPA, e ela pode ser feita nas primeiras 2 ou 3 semanas de curso e tem um prazo para trancamento. Então, para quem não sabe, todo curso que quem não é do IMPA faz aqui fica registrado permanentemente numa ficha do aluno. Então, isso pode ser útil no futuro para uma admissão a um programa, tá, do IMPA ou fora daqui. Tá? Então, essa nossa página, tá, cujo endereço está aí,
Na próxima aula, provavelmente, eu vou distribuir aí um printout dessa folha aí para vocês, mas, de qualquer maneira, é importante anotar esse endereço, porque ele é o ponto aí principal de comunicação entre a gente. Quer dizer, em particular, as listas de exercícios vão estar sendo publicadas aqui na página, tá? E diversos materiais complementares ao livro-texto, tá, vão estar sendo colocados aqui também. Tá? Então, antes de começar a discutir tópicos, tá, aí específicos aí do curso, tá, eu gosto de mostrar a vocês essa apresentação, porque ela explica, entre outras coisas, por que a gente oferece essa área de computação gráfica aqui no IMPA. Tá? Então, antes de mais nada, é importante a gente saber o que é computação gráfica. Então, computação gráfica, no seu sentido original, que apareceu aí nos anos 60, no final dos anos 60, é o processo de você produzir imagens a partir de uma descrição simbólica de uma cena, e uma cena inclui a posição dos objetos que você quer representar, a descrição desses objetos, o posicionamento das luzes, porque a imagem final é fortemente influenciada pela luz ambiente, claro, tá? A imagem é o produto de como a luz ambiente, a luz dos pontos de iluminação se reflete, se refrata nos objetos presentes, e da câmera, quer dizer, do local, tá, do qual a gente está observando esses objetos. Então, a ideia original de computação gráfica, tá, a partir desse tipo de descrição, você produzir imagens sintéticas desses objetos. Essas imagens podem ser imagens que tentem explicar a realidade, ou seja, imitar a realidade. Então, hoje em dia, a gente tem exemplo disso a toda hora na indústria de entretenimento, seja filme, seja de jogos. O desenvolvimento aí da computação gráfica está intimamente atrelado a essas aplicações para entretenimento. Tá? Mas, muitas vezes, a imagem que você quer produzir pode não ser interessante ser uma imagem realista. Então, por exemplo, se o que você está querendo é usar o computador para produzir uma imagem que vai apoiar uma construção de um edifício, muitas vezes é mais interessante você ter uma imagem estilizada, né? Esquemática, que ela vai te dar mais informação do que se você tentar representar exatamente a realidade. Tá? Então, essa imagem varia de acordo com as necessidades, tá? E o tipo de objeto, tipo de aplicação que você tem. Tá? Hoje em dia, as pessoas que fazem computação gráfica não fazem somente essa via de mão única que vai dos dados para a imagem. Tá? Passou a ser parte integrante aí dos recursos de computação gráfica também fazer a via inversa. Quer dizer, a partir de imagens, você recuperar informações. Tá? Por exemplo, se você pega, tá, a indústria de entretenimento, tá, para produzir
imagens realistas, tá, lá dos objetos envolvidos em cenas de ação, digamos, de um carro, tá, ou de um personagem, é preciso que você adquira imagens do mundo real, tá, para poder representar esses objetos com fidelidade. Tá? Então, a evolução dos computadores, tá, e dos equipamentos de aquisição de imagem tornaram fundamental em computação gráfica também a via inversa. Tá? Então, originalmente, computação gráfica, que era a parte que se preocupava com a síntese de imagens, tá, e a visão computacional eram áreas bem distintas. Muito do que se fazia em visão computacional era um pouco sonhadora. Tá? Olha, quando a gente tiver máquinas melhores, equipamentos melhores, a gente vai poder fazer determinadas coisas. Enquanto a computação gráfica já conseguia fazer essas coisas. Com a evolução tecnológica, tá, embora visão computacional seja uma área muito mais difícil, tá, ou seja, entender, mesmo parcialmente, o conteúdo de uma imagem é muito mais difícil do que gerar uma imagem a partir dos dados, tá, mas ela é uma área também já bastante madura e que faz com que computação gráfica, em particular, para o nosso grupo aqui do IMPA, computação gráfica é esse conjunto que está aqui. Tá? Essa via de mão dupla em que você tem dados sendo transformados em imagens, por outro lado, tem o processo de, a partir de imagens, você recuperar informações que possivelmente vão ser utilizadas para gerar novas imagens. Tá? Isso se faz a toda hora na indústria de efeitos especiais, né, em que você filma lá a ação com os personagens reais, elementos reais da sua cena, e depois insere novos elementos. Então, para fazer isso, é fundamental a aquisição de informações a partir de imagens. Posição dos objetos, a aparência dos objetos, a iluminação que tem na cena, e tudo isso é que permitiu o enorme aumento do grau de realismo, por exemplo, na indústria de cinema. Você olha um filme de efeitos especiais aí da década de 70 e 80 e compara com os de hoje, você vê claramente essa diferença tecnológica. Tá? Então, afinal de contas, computação gráfica não é computação? O que está fazendo aqui num instituto de matemática? Então, o que acontece, tá, é que o nosso ponto é que para se fazer computação gráfica, especialmente dentro da computação gráfica integrada com visão computacional, a formação que é necessária de uma pessoa que vai trabalhar nessa área é um pouco diferente da formação clássica em computação. Então, uma pessoa que vai trabalhar nas áreas principais de computação, banco de dados, linguagens, etc., claro que usa matemática, mas tende a utilizar mais matemática discreta, lógica, álgebra. As áreas mais contínuas da matemática são relativamente menos importantes para quem vai se dedicar a essas áreas. Está mudando um pouco, tá? Está mudando porque, mesmo para essas aplicações mais clássicas de computação, a inteligência computacional vem ganhando aí nos últimos anos uma importância muito grande, e para isso, várias das coisas que a gente precisa também em computação gráfica, tá, são importantes. Tá? Mas pelo menos, digamos, há uns 5 anos atrás, era bem clara essa diferença, tá, de necessidade. Tá? Então, para fazer computação, você usa mais matemática discreta, enquanto para fazer computação gráfica, você precisa também dessas noções de matemática discreta, mas você precisa de muito mais. Você precisa entender um pouco de geometria, um pouco de análise, entender topologia para poder entender a descrição dos objetos. Tá? E, mais recentemente, quando
visão computacional passou a ser parte aí do processo, probabilidade e otimização passaram também a ser importantes para quem trabalha em computação gráfica. Ou seja, o ponto é que, muitas vezes, uma pessoa que tenha uma formação em matemática, tá, ou engenharia, tá melhor capacitado para trabalhar em computação gráfica do que quem tenha uma formação em informática, propriamente dito. Tá? Engenharia de computação é diferente, porque tem a engenharia mesmo, tem os cálculos, tem todo... Muitas vezes uma pessoa que tem uma formação em informática está menos preparado para trabalhar com sucesso em computação gráfica do que quem tem uma boa formação em matemática ou engenharia. Por isso que a gente acha que cabe esse nosso programa aqui do IMPA como uma área de matemática aplicada. E é interessante porque boa parte do que se faz aqui no IMPA, a gente classificaria, é claro que é meio complicado fazer essa classificação, ela não é assim uma classificação tão marcada, tá? Mas boa parte das coisas que se faz aqui no IMPA são classificadas como sendo de matemática pura, tá? Em que o objetivo principal é inventar teoremas, tá? Inventar e demonstrar teoremas. E na matemática pura, né, esse processo de você inventar, tá, e depois demonstrar um teorema, ele é vivido uma vez só. Tá? Então, você não tem... Um teorema não renasce. Até pode ser interessante apresentar novas demonstrações, mas o valor disso é muito menor do que o da primeira demonstração de um teorema. Tá? Ou seja, uma vez resolvido um determinado problema e é resolvido... quer dizer, um problema normalmente é colocado na matemática pura como uma conjectura do tipo, será que é verdade que algo vale? Ou sob que condições algo vale? E aí o resultado disso é um teorema. Se acontecer isso, 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 então eu posso garantir isso que está aqui. Tá? E pronto. Aí, se você fez isso, não há como refazer esse processo. Na matemática aplicada, isso não é bem assim, porque matemática aplicada, e em particular computação gráfica, está intimamente relacionado à evolução tecnológica. Então, coisas que são resolvidas para uma determinada tecnologia, muitas vezes têm que ser resolvidas de novo quando essa tecnologia muda. Tá? Os problemas são recolocados, tá? Eles renascem. Então, por exemplo, muita coisa do que se fazia na era inicial da computação gráfica renasceu quando apareceram os celulares, porque as condições de memória, de resolução de tela, etc., eram parecidas com o que você tinha para computadores de uma ou duas gerações atrás. Então, você tem um processo em que os problemas são revisitados, tá, à medida que você tem que adaptar as técnicas às mudanças tecnológicas. Então, a gente vai ver, é interessante a gente fazer aí uma breve história aí da computação gráfica. Né? Então, quando a gente começou aí o processo, o grupo de computação gráfica no IMPA, isso tem 20 anos, tá? 21 anos, para ser mais preciso, isso era história mais ou menos contemporânea, mas hoje em dia não, tá? Já tem coisa que aconteceu antes de vários de vocês serem nascidos. Então, a origem aí da computação gráfica, tá, foi numa tese de doutorado do Ivan Sutherland, no MIT,
tá, de 1963. Tá? Então, nos anos 60, ele fez uma tese de doutorado desenvolvendo técnicas para utilizar terminais gráficos vetoriais para produzir imagens. Então, aqui tem uma ilustração aqui do Ivan Sutherland, lá com o equipamento dele. Então, naquela época que os computadores usavam uma sala inteira, tá? Então, isso aí era um display, não, um visor associado, tá, ao computador. E o interessante é que uma das tecnologias utilizadas aí é uma tecnologia que era bastante avançada, tá, e que não pegou, tá, que é chamava light pen, né, a caneta de luz, tá, que interagia com o campo eletromagnético aí produzido pela tela, tá, e permitia desenhar diretamente na tela, que é uma certa que é algo que hoje em dia é disponível, mas usando uma tecnologia diferente, sensível ao toque. Tá? Então, o tipo de display que era utilizado na época, tá, usava um conceito completamente diferente do de hoje. Tá? Hoje em dia, todo display, toda tela na qual a gente produz imagens por dispositivos de computação, utiliza o chamado modelo raster. Tá? Então, o que é isso? Uma tela, na verdade, é uma matriz. Tá? Uma matriz em que, em cada posição, você tem um pontinho. Tá? Esse pontinho, tá, a gente chama de pixel, é capaz de ser iluminado, tá? E depende aí da tecnologia, de maneira independente. Tá? E a maneira como as imagens são produzidas é que a informação sobre cada pixel, tá, é colocada numa memória especial, tá? E o dispositivo, qualquer que seja ele, capaz de gerar essa imagem, vai pegar essa informação que está nessa memória, tá? Independentemente lá do processador, tá? E fazendo isso tantas vezes, normalmente 30 vezes por segundo ou 60 vezes por segundo, para que, caso você tenha essa informação mudando, você tenha aparência de movimento. Tá? Então, isso é como funciona hoje em dia. Na época, isso era completamente inviável. Completamente inviável porque o custo para você representar uma tela de tamanho moderado, a gente vai fazer essas contas depois aqui no curso, mas uma tela, digamos, 640 por 480, que é algo completamente ultrapassado. Você precisa pelo menos, para representar cor, aí você precisa de pelo menos 1 megabyte de memória. Na época que eu fui aluno de engenharia no IME, nos anos 70, tá? Então, depois aí disso aí, até havia um computador lá, um computador daqueles que servia a todo o IME, ocupava uma tela inteira, etc. E a memória dele era de 16K, não era 16 MB, não, 16K, era a memória total disponível para esse computador que usava a sala inteira, ou seja, era completamente impossível você ter uma memória da ordem de 1 MB, tá, ou pelo menos 256K, para representar uma imagem. Não haveria dinheiro aí que pagasse para essa tecnologia. E, além disso, ainda que houvesse, o acesso a essa memória seria lento demais para você ter qualquer coisa de movimento. Então, o que se fazia? Tá, vocês viram, puxa, mas tem imagens aqui.
Como é que parece lá, está um desenho direitinho, tá? Como é que isso era feito? Era feito com uma tecnologia diferente, tá? O que acontecia é que quando você passava quando o computador gerava uma imagem, tá? Ele gerava um comando para que um raio catódico passasse realmente por essa tela de fósforo. E quando fazia isso, ele impressionava, tá, essa tela de maneira permanente, tá, até que você limpasse a tela. Então funcionava como se fosse um plotter, tá, com um mecanismo, não sei se vocês já viram, às vezes se usa isso aí em cartografia, etc., em que você tem uma caneta, né, que se movimenta e desenha no papel. Então, as telas que se utilizavam nessa época, tá, não guardavam informação pixel por pixel. Tá? Você tinha realmente um mecanismo traçador, que traçava retas, curvas, etc., e ficava lá até você apertar um botão e aí apagava tudo. Tá? Lembra? Tem esse brinquedo até hoje, né, que as crianças têm, que tem uma telinha cinza, que você usa uns botões, etc., e depois aí você passa. Era mais ou menos isso, com a diferença de que, em vez de ter lá um garotinho lá fazendo as imagens, eram produzidas por um programa. Tá? Mas mesmo com... Então, você olha, puxa, mas isso tem a ver com hoje? Bom, é claro que as aplicações eram completamente diferentes. Tá? Então, as aplicações, você conseguia fazer apenas desenho esquemático. Mas desenho esquemático serve para muita coisa. Então, se você está construindo um avião, tá, e vai poder fazer uma planta esquemática aí desse avião, serve para isso. Tá? Então, a grande aplicação dessa fase inicial foi chamado CAD, né, Computer Aided Design. Tá? Você utilizar o computador para projetar e fazer plantas, esquemas, etc. Tá? E vários dos problemas que apareceram na época, tá, continuaram sendo relevantes depois. Então, essa tecnologia, coisas como visibilidade, decidir o que era numa visualização tridimensional, o que devia aparecer, o que não devia, por estar obscurecido por outras superfícies, o que estava dentro da tela, o que não estava, como é que você podia descrever objetos tridimensionais, tá? Tudo isso pôde ser desenvolvido nessa época. A segunda fase aí, tá, nos anos 80, tá, aconteceu quando a tecnologia raster passou a ser viável. Tá? E ela passou a ser viável por uma série de razões. Tá? E como sempre acontece nessas situações, muitas vezes é muito difícil você separar a causa de consequência, porque, na verdade, você tem um círculo vicioso. Tá? Como a tecnologia raster se tornou viável, foi possível aparecer microcomputadores. Tá? Ou seja, computadores disponíveis, tá, para as pessoas utilizarem em suas casas e em seus negócios. Então, no final dos anos 70, começou a aparecer, por exemplo, o Apple II, tá? Depois começaram a aparecer os computadores baseados aí no Z80, TSR, etc., tá? Culminando pelo aparecimento do IBM PC em 1980, tá? E depois, em 1983, 84, do Apple Macintosh, que definiu, na verdade, a maneira como hoje em dia a gente interage com o computador. Tá? Então, os primeiros computadores, aí, até os primeiros IBM PC, a forma de interação, tá, era a tela verde, né? A tela verde com texto. E o Macintosh lançou a interface gráfica para o mercado consumidor em geral. Claro que ela já existia antes, mas de maneira restrita. Tá? Com a presença aí dos microcomputadores, houve
uma viabilização crescente da tecnologia raster, porque a escala do mercado permitiu que essa tecnologia se barateasse. Tá? Então, o fato de ela estar se barateando permitiu introduzir microcomputador. E o crescimento do mercado permitiu que esse barateamento fosse muito mais rápido. Tá? Então, nos IBM PCs aí dos anos 80, tá? A tela padrão era 320 por 240. Se tivesse uma placa boa, você conseguia 640 por 480, mas com 16 cores só. Então, isso foi sendo desenvolvido simultaneamente, o mercado permitindo viabilizar a tecnologia, que abria mercado, e assim por diante. Esse processo, óbvio, ele acontece hoje em dia também. Então, algumas das grandes coisas que foram feitas, né, muito do que foi feito para wireframe, né, que é esse método de desenhar por linhas, foi adaptado para raster, mas algumas técnicas que se aplicam somente a raster foram criadas. Por exemplo, o Z-Buffer, que é o processo utilizado hoje em dia para fazer visualização, para separar o que está obscurecido por uma superfície que não está. Tá? Que é além de você representar no pixel as cores dele, você representa qual é a profundidade. Tá? E com isso, na hora que aparece um novo superfície querendo desenhar naquela posição, você compara e vê se ela está mais à frente ou mais atrás. Coisa óbvia, facílima. Tá? Quando foi proposto em 1975, o pessoal falou, muito interessante, mas inviável. Mas ali estava algo que, à medida que memória se tornou disponível, velocidade de memória também, foi a base para a técnica de hoje em dia. E com o raster, começou, então, a ser possível se fazer visualização realista, produção de animação por computador, produção de cenas em que você usa a iluminação global. Tá? Isso é fundamental para que você tenha um efeito realista. Tá? E começou a se desenvolver as interfaces gráficas. Né? Então, interfaces gráficas foram lançadas aí no mercado consumidor com o Macintosh e depois demorou algum tempo, mas elas foram absorvidas aí pelo mundo dos PCs aí com o Windows. Aí nos anos 90, um pouco mais da mesma coisa. Tá? Foi uma evolução um tanto incremental, com a consolidação do raster, e uma grande onda começou aí nos anos 90, foi começar a ser construída a volta daquela via, tá? Da integração com as imagens. Por quê? Mais uma vez, porque produzir imagens digitais começou a ficar mais barato. Câmeras digitais apareceram. Tá? Então, tornou viável, fácil, você produzir imagens que facilmente poderiam ser trazidas para o computador. Tá? E, com isso, você começou a adquirir, com essas imagens, informações geométricas, informações de movimento. Tá? E a consequência é que, principalmente nos efeitos especiais, o realismo ficou muito maior. Tá? E, finalmente, aí nos dias atuais, tá? A grande novidade aí da década atual é a consolidação das GPUs, tá? A consolidação das placas gráficas, tá? Especializadas, que foram, mais uma vez, viabilizadas pelo consumo. Tá? Pelo consumo agora para jogos, não é mais... Engraçado que, no início, né, o que moveu a primeira onda lá dos computadores pessoais não foram as casas. Né? Computadores pessoais foram utilizados, no primeiro momento, em pequenos negócios, na automação de escritório das empresas, etc.
Claro, tinha um pouco nas casas, mas pouco. Tá? Não era... era para pessoas que tinham alguma razão muito especial de utilizar um computador. Tá? Hoje em dia, por causa do aspecto de entretenimento, né, e da convergência aí de mídias, tá? Todo mundo usa computador de alguma forma. Né? Então, isso fez com que a tecnologia aí de GPUs crescesse de uma maneira extremamente rápida, tá? E mudasse, tá? Novamente a forma como se fazem várias coisas, tá? em computação gráfica. Então, algumas das coisas aí que são consequências dessa tecnologia, tá? Possibilidade de você ter dados fotométricos mais precisos. Hoje em dia, a imagem não precisa ser limitada aos 256 níveis aí para cada cor. Você faz... tem as imagens chamadas de HDR, que é High Dynamic Range, que você consegue representar coisas mais próximas ao que o olho humano consegue distinguir, consegue adquirir geometria em tempo real, e para fazer isso você usa um modelo simplificado baseado em pontos. Enfim, uma série de técnicas aí que são consequência também da tecnologia. Então, nessa história, tá, a gente consegue ilustrar aquilo que eu falei no início, tá, de que os problemas, tá, têm um ciclo de vida em que eles renascem de acordo com a mudança de tecnologia. Então, cada vez que mudou a tecnologia, as técnicas para modelagem, para detecção de visibilidade, tá, para produção da imagem propriamente dita, tá, para animação, mudou. Por exemplo, a animação, tipicamente, era feita imitando o que... No início, você usava o computador para fazer a animação muito como um animador tradicional fazia. Quer dizer, em vez de fazer os slides em papel celofane, etc., para poder reproduzir, etc., você fazia isso com o auxílio do computador. Tá? Hoje em dia, muito da animação é tridimensional, realmente gerada por algoritmo, tá? E isso muda o tipo de problema que você tem que enfrentar. Então, uma ilustração aí dessa mudança de tecnologia, então eu peguei aqui dois artigos aqui, tá? Um de 1985, outro de 2001. Tá? Se uma pessoa não sabe o que isso está representando, pode achar, puxa, mas de novo, Boolean Operations, quer dizer, Boolean Operations são operações para você combinar sólidos através de operações de união, interseção, diferença. Isso é feito quando você tem que produzir um sólido mais complicado a partir de sólidos mais simples. Então, isso estava sendo falado em 85, tá? E estava sendo falado de novo aqui em 2001. Tá? Por quê? Porque mudou a tecnologia, então mudou a maneira como os sólidos estavam sendo representados, tá, em cada uma dessas situações. Tá? Então, você vê, muitas vezes, papers com títulos parecidos, espaçados no tempo, tá? Porque o problema é o mesmo, mas por causa da mudança de tecnologia, a maneira como os objetos são representados mudou. É o caso aqui nessa situação. Tá? Então, uma das finalidades aí dessa apresentação inicial, né, e que eu uso também quando vou falar muitas vezes sobre computação gráfica em universidades, etc., é um convite aí para as pessoas explorarem essas oportunidades. Então, computação gráfica é uma área extremamente atraente para quem tem formação matemática. Isso não significa necessariamente uma formação em matemática. Tá? Engenharia está ótimo para isso também.
e quer trabalhar com aplicações, quer ver esse conhecimento matemático traduzido em aplicações, ser colocado realmente em uso. Tá? Então, há oportunidade para usar conhecimentos aí das áreas mais clássicas e modernas da matemática, análise, álgebra, topologia, geometria, que eu coloco aí como áreas mais tradicionais e áreas mais modernas, como probabilidade e otimização. Você tem sempre uma possibilidade, tá, de ter uma ideia brilhante, né? Quer dizer, a ideia brilhante, muitas vezes, é aquela que antecipa uma mudança tecnológica. Um exemplo é aquele do Z-Buffer lá, que é uma ideia bobinha. Tá? Vamos usar o pixel também para representar profundidades. Tudo bem, mas não tem memória para isso. Mas um dia vai ter. Então, se você tem essa sacada de intuir, tá, qual é para onde a tecnologia está indo, né, essa é uma área em que existe essa oportunidade, tá, de você perceber isso, tá, e criar, tá, técnicas, quer dizer, estudar problemas que não foram estudados antes, simplesmente porque não eram relevantes antes. Tá? Então, essa é uma atração aí dessa área aí para muita gente. Tá? E em relação aqui ao IMPA, tá? Quantos de vocês são aqui do Rio de Janeiro? Então, para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, né, a gente oferece, quem é de fora do Rio, em geral, está limitado ao verão, né, mas o IMPA tem um programa de mestrado, um programa de doutorado, tá, em computação gráfica, tá, e oferece cursos de computação gráfica aí o ano todo. Tá? Então, no verão, é oferecido o curso de conceitos básicos em computação gráfica, que a partir do próximo verão deve ser substituído por um curso novo, que é o Temas em Computação Visual, que vai ser mais, como o nome está dizendo, mais temático, cada ano vai focar um determinado conjunto aí de tópicos. Depois, no período de março a junho, a gente tem um curso de sistemas gráficos. A partir do próximo ano, vamos ter um curso novo chamado de processamento geométrico. No curso, em agosto e novembro, a gente tem um curso de processamento de imagens. Tem um curso de algoritmos, que não é só sobre computação gráfica. Trata de algoritmos que são relevantes aí para a matemática, incluindo computação gráfica. E em todos os períodos, a gente tem um seminário de computação gráfica. Em particular, esse seminário, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês a participarem do seminário. Tá? O seminário ele é realizado nas quartas-feiras, de 13h30 às 15 horas, e é aberto ao público em geral. E a gente começa nessa quarta-feira com a palestra de um pesquisador da Universidade de British Columbia, vai estar anunciado aí fora. Então, desde já, eu convido vocês aí a participar. Tá? Bom, uma paradinha para perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer alguma informação adicional sobre essa visão inicial. Não se intimidem aqui com a gravação, podem perguntar. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai ter que começar a trabalhar, não vai ter jeito aí. Muito bem. Então, eu vou levantar aqui a tela.
E eu quero começar, então a gente já falou sobre quais são os tópicos aí do curso. Uma coisa que não está na página, tá, e que muitas vezes as pessoas perguntam, quais são os pré-requisitos aí para esse curso, o que é preciso saber. Então, isso está ligado, tá, sobre que eu falei, sobre o que este curso não é, que é importante aí para alinhar as expectativas das pessoas. Esse curso não é um curso sobre como usar programas gráficos. Agora, menos, tá? Mas as primeiras realizações desse curso, era muito comum as pessoas acharem, até porque aí no mercado em geral, um curso de computação gráfica, que você vê aí os anúncios aí nos cursos de informática, é um curso para aprender, tá, a usar programas gráficos. Então, aqueles de vocês que pensam que é isso que vieram fazer aqui, se enganaram. Tá? A gente não vai fazer isso e não faz isso. Tá? Então, não há nenhum curso do IMPA a respeito disso. Também tem gente que tem uma outra expectativa, tá? Mas que não é exatamente esse curso também. É como escrever programas gráficos, produzir programas gráficos. Como programar mesmo. Tá? A gente também não vai fazer isso. Tá? Em particular, não é necessário ser um programador para participar desse curso. Então, não há nenhum pré-requisito de programação no curso. A gente até vai fazer alguns exercícios que vão usar computador, que vão usar uma linguagem de programação, que é Lua, mas vamos usar isso aí de uma maneira limitada, tá? De uma maneira para produzir descrições de cenas. Tá? Então, quem está interessado nisso, tem um curso do IMPA para isso, tá? Que é o curso de Sistemas Gráficos 3D, que é dado no período de março a junho. Então, isso aí está dentro do tipo de coisa em que nós estamos interessados, mas não é assunto desse curso. Agora, se você é um usuário, tá, de sistemas gráficos, tá, tem um pouco aqui desse curso. Tá? O que esse curso faz ajuda a entender seu funcionamento. Então, uma metáfora aí que eu gosto de usar é o seguinte, quer dizer, você não vai aprender, tá, a dirigir o Photoshop, tá, mas vai aprender um pouco a olhar lá debaixo do capô para ver o que tem lá. Tá? Então, é mais uma visão aí do mecânico, tá, do que do motorista. A gente vai olhar debaixo do capô de alguns desses programas e entender algumas das escolhas e por que as coisas são como são, por que elas aparecem determinadas opções no menu, o que elas significam. O curso vai ajudar, tá, a fazer isso. Por outro lado, ele não é um curso sobre como escrever programas gráficos, tá? Mas ajuda a entender as técnicas matemáticas necessárias
Se você para escrever um programa gráfico, você precisa de duas coisas. Você precisa saber implementar essas coisas numa linguagem de programação, você tem que ser um programador, tá? Mas não adianta ser só um programador. Tá? Você vai ter que lidar com coisas como geometria, com transformações, e esse curso ajuda a fazer essa parte. Tá? Então, isso é importante aí a gente ter ter em mente aí qual é o escopo, qual é o propósito aí do curso. Tá? Então, eu hoje não vou querer avançar muito, tá? Até porque o curso começando na segunda-feira de manhã, acredito que haja pessoas que vão participar do curso e que não puderam chegar. Tá? Mas eu vou querer fazer hoje com vocês dois esquemas. Tá? Dois esquemas que a gente vai fazer muitas vezes aqui no curso. Tá? Eu já mostrei, tá, esse esquema nos slides. Então, nós vamos, aqui no curso, tá falando um bocado sobre esses dois mundos. Tá? O mundo dos dados, que é a representação simbólica, conceitual, dos objetos e demais elementos que interferem na produção de uma imagem, tá? E nas imagens propriamente ditas. Então, computação gráfica para a gente, tá? Diz respeito, tá, a essas interações, tá, entre esses dois blocos. Então, essa passagem de dados para imagens é o que a gente chama de síntese de imagens. Tá? E a passagem inversa é o que a gente poderia chamar de análise de imagens, mas que costuma ser chamado de visão computacional. O nome visão computacional, às vezes, não é um nome muito bom, porque dá a ideia de que você consegue ver, tá? Consegue fazer com que o computador tenha a mesma funcionalidade que o nosso sistema visual. E, na verdade, os computadores estão muito distantes disso. Tá? Você não tem nenhum sistema que consiga reproduzir a nossa funcionalidade do sistema visual. Você consegue reproduzir certos aspectos dela. Você consegue, em determinadas situações, poder dizer, por exemplo, qual é a profundidade relativa dos objetos, quando você tem as imagens ajudadas aí por certas dicas. Tá? Você consegue saber se um objeto se há movimento na cena ou não. Tá? Você consegue saber se aquela imagem que está aparecendo é uma face ou não. Consegue dizer qual é a face que parece ser. Tá? Tudo você consegue fazer, tá? Mas em situações aí controladas, dentro de certos limites. Então, esse caminho de volta, tá, é o caminho que a gente chama de análise de imagens, tá, ou visão computacional. Mas há áreas também aqui e aqui. Então, nesse nosso contexto, tá, essa área, que é assunto, inclusive, de um dos cursos aqui do IMPA, chamado de processamento de imagens. Então, processamento de imagens diz respeito a você transformar uma imagem e produzindo uma outra imagem.
Tá? Às vezes, você faz isso passando pelos dados. Tá? Você descobre certas coisas aí que, na verdade, produzem uma informação conceitual. Às vezes, não. E no contexto de computação gráfica, essa área que produz dados a partir de dados tá ligada ao que a gente chama de modelagem. Porque modelagem tem a ver exatamente com isso. Então, por exemplo, digamos que você queira produzir uma imagem de uma superfície. Tá? Então, na hora que você vai mandar um retalho aqui de superfície para a tela, você vai precisar subdividir essa superfície em pedacinhos pequenos, e enviar para o sistema gráfico cada um desses polígonos que você está utilizando para fazer a superfície. Então, num determinado momento, vai haver dados aqui, que é a descrição dessa superfície como uma malha. Mas você não vai querer descrever a posição de cada um desses pontos. Tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai querer descrever isso aqui de uma maneira que seja adequada para um humano descrever. Então, um humano poderia descrever coisas do seguinte: isso aqui é um pedaço de uma superfície cilíndrica. Com isso, a gente consegue, convenientemente para um humano descrever, e gerar automaticamente a informação necessária para a visualização. Ou você pode descrever essas curvas de bordo aqui e, a partir das curvas, de alguma maneira, criar essa superfície. Então, tudo isso tem a ver com a área de modelagem. Então, eu não estou... quando eu estou fazendo essas coisas, eu não estou produzindo imagens ainda. Estou no mundo ainda antes da imagem. Então, a gente tem técnicas que dizem respeito a esse mundo, e a interação entre os dois. Então, aqui no nosso curso, o que a gente vai aprender aqui nesse nosso curso? A gente vai aprender um pouquinho do mundo das imagens aqui, um pouquinho de processamento de imagens a gente vai aprender, coisas que dizem respeito, por exemplo, a você mudar a resolução de uma imagem, executar transformações aí numa imagem. Então, a gente vai fazer um passeio aqui. A gente vai falar um pouco de modelagem, a gente vai falar em síntese de imagens. Nós não vamos falar de visão computacional nesse curso. Mas as outras 3 coisas a gente vai fazer. Então, muitas vezes, quando a gente for começar um tópico, eu vou desenhar esse diagrama para a gente situar o que a gente está fazendo em relação a essas tarefas da computação gráfica. Então, esse é um dos esquemas que a gente vai usar com frequência. O outro esquema é o que se refere ao chamado paradigma dos 4 universos, que é também uma ideia central aqui desse curso e que é útil não somente para computação gráfica, mas para modelagem matemática de qualquer coisa. No caso de computação gráfica, o que a gente está modelando é o processo, no sentido mais estrito, é o processo de formação de imagem a partir de objetos. Mas isso pode ser útil para você modelar qualquer coisa. Modelar, por exemplo, evolução de uma epidemia de dengue. Você tem que pensar dessa forma que está aqui. Então,
Então, a ideia é que, ao propor um modelo matemático para seja lá o que for, tá, é útil a gente pensar em diferentes níveis de abstração, que vão do mundo físico, passando para o mundo matemático, depois pelo mundo ou universo de representação, chegando ao universo de implementação. Tá? Então, digamos que você queira, por exemplo, todo mundo deve ter observado aqui na entrada aqui do IMPA, nesse andar, que tem uma escultura de uma faixa de Möbius ali, né? Então, aquela escultura, uma escultura em bronze de uma faixa de Möbius, tá? E digamos que a gente queira produzir, tá, um modelo dessa faixa de Möbius que possa ser utilizado, tá, para fazer uma animação, para fazer um logotipo tridimensional. Está na moda aí por causa do logotipo aí dos jogos de 2016. Né? Se queira fazer um logotipo tridimensional para o IMPA, que você possa visualizar de diversos pontos. Tá? Então, se você tiver essa missão, é conveniente pensar desse modo. Tá? Que começa no mundo físico. Então, o mundo físico, tá, e o da implementação, tá, são relativamente fáceis da gente entender. Então, o mundo físico é o objeto. E, no caso, é esse objeto físico que está ali. Tá? É claro que se o que você estiver produzindo, tá, não for a faixa de Möbius que concretamente está ali fora, tá, mas for um monstro de outro planeta, tá, o seu mundo físico não existe fisicamente, mas tem, idealmente, conceitualmente, tem, tá, aquele ser extraterreno aí que você quer construir. Tá, aquele objeto. No caso aqui da faixa de Möbius é mais fácil porque ela existe concretamente, mas pode ser algo que não existe. Pode ser um fantasma. Tá? O objeto o fenômeno, a entidade a ser representada. O mundo da implementação você, para poder realmente fazer alguma coisa com isso, você vai ter que ter estruturas de dados no computador que contenham a informação relativa a esse objeto. Então, possivelmente, a gente vai ter algo desse tipo. Tá? Essa faixa de Möbius vai ser representada por uma malha. Tá? Então, você vai pegar lá a faixa de Möbius, dividir em retalhos que sejam aproximadamente retangulares, tá? E representar os vértices desses retângulos. Tá? Então, em última análise, você vai produzir, tá, uma lista de pontos do espaço tridimensional que vão ser as coordenadas aí desses vértices. Tá? Mas entre você sair do objeto, tá, e chegar, tá, à estrutura de dados, tá, é conveniente a gente passar por essas duas etapas. Tá? E muitas vezes, modelos ruins, tá, vêm da pressa de você partir daqui para cá, tá, sem pensar nessas duas etapas. Tá? A passagem para o mundo matemático, tá, consiste em você
olhar para aquele objeto, tá, e dar uma descrição matemática, tá, daquele objeto. Tá? Vamos sair da escultura, tá, e vamos olhar para um objeto matemático associado a ele. Que objeto é esse? Você pensa naquela escultura, que nome vocês utilizariam do mundo aí da matemática para descrever esse objeto? O que ele é? Não, a faixa de Möbius, tudo bem, mas a faixa de Möbius é uma o quê? Que nome você utilizaria? É um ponto? É um triângulo? É um círculo? Que nome você usaria para descrever isso aí do ponto de vista matemático? Uma superfície. Mas você fala, mas é uma superfície mesmo? Como assim uma superfície? Uma superfície é algo que não tem espessura. Tá? Aquilo lá tem uma espessura. E aí? Quer dizer que a superfície está errado? Não, não está errado, tá? Mas essa decisão é uma decisão fundamental, tá, para a estrutura de dados que vem depois. Tá? Então, no momento em que você está passando desse nível de abstração, por exemplo, em olhar para aquela faixa e decidir se você vai querer olhar para aquela faixa como sendo uma superfície, ou seja, antes que você escolhe chamar de superfície, está dizendo, não, essa espessura é tão irrelevante face às demais dimensões que eu vou tratar isso aí como sendo uma superfície, que eu não vou incluir na minha estrutura de dados uma informação relativa às duas faces aí desse sólido. Tá? Eu vou tratar como se fosse uma coisa sem dimensão, tá? E aí, poxa, e aí vou criar essa dimensão com algum artefato aí da minha visualização. Tá? Então, é uma decisão fundamental, tá? Se você vai querer tratar isso aqui como um sólido, se você vai tratar como um sólido, você vai ter que tratar as duas faces dele. Tá? Ou associar uma espessura a cada ponto. Tá? Então, a decisão de olhar para esse objeto, tá, como um objeto matemático de uma classe ou outra, tá, faz com que a gente saia do objeto físico, tá, e comece a ingressar no modelo matemático. Tá? Então, digamos que a gente resolva, não, para a minha finalidade, eu vou tratar isso aqui como sendo uma superfície, porque a espessura ela é irrelevante face às demais dimensões. Tá? Bom, e aí, para você chegar, tá, a essa implementação, então, se você olhar para essa superfície, tá, uma superfície não ela não pode ser representada, você não tem como representar todos os pontos da superfície, daquele retalho de superfície. Por quê? É um conjunto infinito. Tá? Então, se você pode pensar, a superfície é um conjunto de pontos do espaço. Mas esse conjunto de pontos do espaço, ele não é diretamente representável, porque é um conjunto infinito, não enumerável, não tem como você listar todos os pontos. Tá? Então, como é que você faz para fazer isso aqui? Então, dependendo da situação, tá, a gente vai optar, tá, por soluções diferentes. Então, na hora de você representar, você pode, por exemplo, representar por equações. Tá? Dependendo da superfície, você pode descrever, tá, essa superfície por uma equação, tá, uma equação com um número finito de termos, que essa você pode representar. Tá? Ou você pode dizer, não, mas eu não tenho ideia como vai ser essa equação. Você pode dizer, não, a maneira que eu vou tratar com isso discretizando, tá, através de uma malha, que provavelmente é a mesma que você vai usar para a implementação. Tá?
Então, o que vai aparecer nessa representação, tá, são coisas discretas. Tá? Então, a diferença fundamental, tá, entre o mundo matemático e o mundo de representação é que esse mundo aqui, tipicamente, é contínuo. Esse mundo que está aqui, tipicamente, é discreto. Tá? Então, tipicamente, se você for representar esse objeto, você vai precisar de uma infinidade de informações. Quando você passa para cá, você passa a ter um número finito de informações. Tá? E esse nosso curso, ele é muito a respeito disso. Boa parte das coisas que a gente vai tratar aqui no curso, tá, dizem respeito, tá, à passagem do mundo matemático para o mundo da representação, que muitas vezes é chamado um processo de discretização. Então, essa passagem daqui para cá é chamada de discretização ou amostragem, dependendo da situação. Enquanto a passagem de volta é chamada de reconstrução. Então, muito do que a gente vai fazer aqui no curso diz respeito a essa passagem entre esses dois mundos. Do mundo matemático para a representação, que é um processo de discretização, de amostragem, tá? E a volta, tá? Que é o processo de reconstrução. Que tem perda, tá? Em geral, quando você reconstrói um objeto que você modelou, o que você produz não é exatamente o mesmo objeto. O objeto fica próximo dele. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, você vai lá, produz uma malha, quer dizer, um processo que a gente poderia fazer é, tem que fazer isso? Eu vou lá, vou desenhar vou escolher sobre aquela superfície uma malha de pontos. Tá? Você pode fazer isso manualmente ou pode usar um scanner, por exemplo, para fazer isso. Mas digamos que você faça manualmente. Vai lá, traça, se deixar, se o pessoal da administração deixar, você pega um giz lá, marca esses pontos. Aí vai lá, mede a posição de cada um desses pontos, mais uma vez. Pode fazer isso manualmente ou pode fazer automaticamente. Tá? Gera uma malha. Muito bem. No momento que você tem essa malha, vai haver processos pelos quais você pode reconstruir esse objeto. Você pode até mandar fazer uma outra faixa de Möbius baseada nessa reconstrução. Se você fizer isso, o objeto que você vai produzir não vai ser exatamente igual àquele que você obteve, porque não vai reproduzir certas imperfeições, etc. E isso é um problema. Tá? Muitas vezes, muitas vezes você olha para uma imagem, você sabe que ela foi feita por computação gráfica, que não é real. Por que você sabe isso? Como é que você sabe isso? Muitas vezes é porque ela é perfeita demais, é lisa demais, regular demais. Provavelmente, se você reconstruir a faixa de Möbius a partir da discretização, ela vai ser mais perfeita do que lá. Mas mais perfeita não quer dizer melhor, né? Porque percebe que tem um artificial aí. A gente pode gerar uma imperfeição de propósito para parecer mais real. Eu estou dizendo que ela não vai ser exatamente igual a que vai estar lá. Então, esse problema assim, de você amostrar um objeto e depois reconstruir, tá, é um problema importantíssimo aí dentro da computação gráfica, tá, e dentro de modelagem matemática em geral. Tá? Na próxima aula, a gente vai começar a discutir exatamente esse paradigma dos 4 universos para o primeiro conceito que a gente vai estudar, que é o conceito de cor. Tá? A gente vai começar logo com um difícil, tá? Porque cor é algo abstrato. Tá? Mas vai ser uma boa oportunidade aí para a gente colocar em prática esse paradigma dos 4 universos. Uma coisa, a gente vai seguir o livro
do Fundamentos de Computação Gráfica, mas não muito linearmente. Tá? Então, isso que a gente discutiu hoje tá no capítulo 1, basicamente, aqui do livro. Tá? Então, a gente cobriu aqui, basicamente, o capítulo 1. Depois tem 3 capítulos do livro, 2, 3 e 4, que são capítulos de preliminares matemáticos. Então, o capítulo 2 trabalha com geometria, o capítulo 3 é um capítulo sobre coordenadas, e o 4 continua sendo sobre a mesma coisa, está falando de rotações no plano e no espaço. Nós vamos pular esses capítulos e vamos retornar a eles quando precisarmos desse ferramental matemático, mais à frente. Então, na próxima aula, a gente vai saltar direto para o capítulo 5, que é sobre cor. Tá? Então, a gente vai, basicamente aqui no curso, a gente vai cobrir o 1, depois fazer o 5 e o 6, aí os 7 objetos gráficos planares, a gente vai ter que voltar um pouco atrás para olhar a geometria. Nas listas, a gente vai usar exercícios que são do livro e exercícios que estão fora do livro também. Tá? Então, hoje eu vou ficar por aqui, eu não quero começar a falar sobre cor hoje, é o primeiro tópico aí, substancial aí do curso, a gente retoma na quarta-feira. Até lá.